Este programa é livre para todos os públicos. É uma alegria encontrar com você, meu irmão, encontrar com você, minha irmã, no programa Discípulos e Missionários deste domingo, dia 5 de março. Olha aí, estamos iniciando um novo mês deste ano de 2023. Estamos no segundo domingo da Quaresma, nessa caminhada bonita de igreja em preparação para a Páscoa do Senhor, vivendo as propostas que a igreja nos faz para a nossa conversão, para que possamos viver com mais entusiasmo o compromisso batismal, o testemunho da fé, o testemunho de Cristo vivo, de Cristo ressuscitado. Eu sou o Padre Wagner Ferreira, membro da comunidade Canção Nova, e tenho a satisfação de estar com você neste programa Discípulos e Missionários. E no programa de hoje, tendo em vista a Quaresma e o convite que a igreja nos faz à conversão a Deus, conversão ao amor ao próximo, vamos refletir sobre o tema da humildade, de nós vencermos com a graça de Deus a tentação ao orgulho, a tentação à soberba. Para refletir conosco sobre esse tema, contamos com a presença, a palavra amiga de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo. Dom Odilo, um bom domingo para o senhor, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários. Muito obrigado e bom domingo também, e a vocês também que nos acompanham nesse encontro semanal Discípulos Missionários, que quer ser uma ajuda a que nós todos sejamos melhores discípulos de Cristo, missionários do Evangelho no mundo. É nossa condição de cristãos. Isso poderia ser um novo nome de cristão, discípulo missionário. Sim, nós somos discípulos de Cristo, seus missionários, suas testemunhas no mundo. Essa é a nossa condição. O tema que você está propondo, eu acho que é bem interessante a gente abordar no contexto da Quaresma. A gente fala pouco, mas ele é fundamental, considerando que a questão da humildade, ela é base para que a gente viva autenticamente. Eu acho que a humildade não é anulação, não é negação de si mesmo, mas a gente se colocar no próprio lugar. E isso vale no relacionamento social. Em relação aos outros, eu me coloco no meu lugar e assumo a verdade. A humildade é assumir a verdade, mas ainda diante de Deus, colocar-se no seu lugar diante de Deus. Na Bíblia nós encontramos muita passagem onde se diz que Deus detesta os soberbos. É verdade. Deus derruba os soberbos, os orgulhosos do seu trono, mas eleva os humildes. Os humildes que são sinceros, se reconhecem na sua condição como criatura, como filhos e filhas de Deus, como pecadores, que precisam de Deus, que reconhecem a Deus, reconhecem sua vontade, seus mandamentos. Ora, tudo isso tem a ver também com a conversão quaresmal. Odilo, a bem-aventurança dos pobres em espírito, como Jesus nos ensina, por exemplo, no Evangelho de São Mateus capítulo 5, lá no Sermão das Bem-aventuranças, Jesus fala, felizes, bem-aventurados os pobres em espírito. Isso também seria um significado para a humildade? Eu acho que sim. E aqui tem uma diferença entre Mateus, que fala justamente os pobres em espírito, felizes os pobres em espírito, e São Lucas, que também apresenta as bem-aventuranças, que só fala felizes os pobres. Os pobres, né? isso. Acho que ambas as coisas, né? Também São Mateus entende que são os pobres e inclui os pobres em espírito, ou seja, aqueles que são humildes, aqueles que no contexto judaico, e São Mateus, o seu evangelho está mais no contexto judaico, são os pobres de Deus, os anawim, que eram justamente os que tinham a sua confiança total somente em Deus, aquilo que aparece muito nos Salmos, né? Muito nos Salmos. Em quem posso confiar, senão em Ti, Senhor? A minha rocha, a minha segurança é Deus. E, portanto, mesmo não sendo pobres materialmente,
mas não consideram a riqueza material, a riqueza da saúde, a riqueza da sua fama, a riqueza do seu poder como sendo a sua segurança. A minha segurança está em Deus. São os Anawim, os pobres de Deus. E, portanto, os pobres em espírito são mencionados nesse sentido dos Anawim, ou seja, dos pobres de Deus, nas bem-aventuranças segundo São Mateus. Já São Lucas destaca os pobres, simplesmente os pobres, felizes os pobres. Mas, com certeza, quando falamos de humildade, nós estamos falando justamente desse espírito, isto é, dessa atitude dos pobres em espírito, ou seja, dos pobres de Deus. Dondilo, humildade é graça de Deus e humildade também é virtude. Nesse sentido, ou seja, devemos pedir a Deus essa graça de viver humildemente e tudo mais. Mas do ponto de vista da virtude, o que o cristão deveria fazer para poder crescer em humildade e, portanto, vencer também o orgulho que brota em nossos corações? Sim, a tentação do orgulho, da soberba é das mais fortes em nós, porque ela é sutil e ela vem assim como uma pretensão de autoafirmação, de autodefesa, de dar importância a si mesmo e assim por diante, até que a gente acaba exagerando, né? E aí vem a soberba, a vaidade, o orgulho de achar-se mais, até o ponto de achar-se por cima do bem e do mal, acima de Deus, que não precisa de Deus. Esse é o máximo do orgulho, da soberba. Perfeito. Por isso, a humildade é uma virtude que precisa ser exercitada. Precisa ser exercitada, e muitas vezes com exercícios que doem. Muitas vezes, no convívio social, a gente acaba sendo humilhado. E a gente acha, pô, mas é injusto, eu fui humilhado, não é justo. Muitas vezes a gente precisa também aceitar isto e olhar para si. Talvez a gente precisava, né, de um desafio para aceitar, de se colocar no lugar, de não se colocar acima dos outros, deixar que é melhor do que os outros, né? Então, os momentos de derrota, até o momento da doença. Eu que estou cheio de saúde, eu que tinha tantos projetos, eu que achava que sou tão importante para o mundo precisa de mim, de repente estou doente. Levei uma paulada, de repente percebo, o mundo caminha sem mim. O mundo vai para frente sem mim. É uma paulada na cabeça da gente. A gente se coloca no lugar. Quem sou eu, né? A vida do homem, a vida da pessoa é como a flor da manhã, do campo, que de manhã está cheia de beleza, à tarde ela está murcha e seca. Né? Então, a gente aprender com as próprias derrotas, aprender com as próprias crises, e nisso também exercitar a humildade, que é encarar a verdade. Encarar a verdade e se colocar no seu lugar, diante dos outros e diante de Deus. No domingo passado, Dondilo, nós tivemos, né, como motivo do evangelho do domingo, do primeiro domingo de Quaresma, as tentações. E no dia a dia nós somos tentados também em relação à questão, como o senhor disse, do orgulho, da prepotência, da autossuficiência. Então, como lidar, como rejeitar essa tentação? Sim, as tentações de Jesus, elas são apresentadas, claro, como um exemplo para nós. Primeiramente, Jesus vence as tentações. Como é que ele faz para vencer as tentações? Primeiro, fez penitência. 40 dias de jejum no deserto. E não só penitência, ele fez oração. 40 dias de oração. Tá preparado para enfrentar o diabo. E a palavra de Deus, Jesus em sintonia com Deus Pai. E a palavra de Deus no coração. E por isso, a cada tentação do diabo, porque o diabo usava a Bíblia, né? Usava a palavra de Deus para tentar Jesus. Jesus soube rebater as tentações do diabo. E até aquela tentação maior, onde o diabo pede para o Filho de Deus adorar o diabo, que é a tentação pior, é trocar Deus pelo diabo.
E olha, essa tentação não é só de Jesus, não. Não é uma tentação só de Jesus. E aí o que faz Jesus? Não tem conversa, né? Acaba por aí mesmo. E, por isso, não ceder à tentação, não brincar com o fogo, saber cortar o momento da tentação, saber, eu posso cair, se eu continuar a brincar, o diabo, ele é esperto, embora seja mentiroso, enganador, mas ele é esperto. E por isso não brincar com o diabo, não brincar com a tentação. Acho que é fundamental, porque também poderia ser uma tentação nossa. Ah, eu vou vencer o diabo por minha conta. Cuidado, né? Cuidado, isso poderia ser uma soberba também da nossa parte. Bem, nós, no próximo dia 8 de março, temos aí o Dia Internacional da Mulher, né? E, portanto, desde já queremos parabenizar todas as mulheres, que Deus lhes abençoe, né, para que possam ser cada vez mais esse lindo dom de Deus para as famílias, para toda a humanidade. O programa Discípulos e Missionários, ele pode ser acessado no canal que nós, a TV Canção Nova, temos no YouTube. Basta acessar youtube.com/Play Canção Nova. youtube.com/Play Canção Nova. E aproveite para também divulgar o nosso programa em suas redes sociais. Dom Dilo, estamos caminhando para a finalização desse nosso programa. Então, sua palavra final e a sua bênção, por gentileza. Pois bem, o gancho do dia 8, Dia Internacional da Mulher. Pois é, não só parabéns às mulheres, sim, mas também, quem sabe, é ocasião para nós também, no conjunto, fazermos a avaliação. Como está a relação homem-mulher, né? Às vezes é uma relação de machismo, de prepotência, né? Uma relação de violência. Infelizmente, ainda tem muito disso. E não foi para isso que Deus criou homem e mulher. Vamos lá, no início da Bíblia, Deus os criou para serem companheiros. Serem um para o outro uma ajuda, companheiros que se complementam. Alegria um para o outro. Alegria um para o outro. Não briga um com o outro, não querer ser mais do que o outro. Não, não. Isso também faz parte da Quaresma, a gente pensar e repensar isto, tão necessário hoje diante de tanta violência contra a mulher, exploração da mulher, feminicídio, tanto abuso. É questão de se pensar. Que Deus abençoe a todas as mulheres, todos os homens, que sejam aquilo que Deus quer. Um para o outro, uma ajuda, complemento, e que os dois possam alegrar-se um com o outro. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Troca o meu coração, orgulhoso e ferido, pelo teu coração, Jesus, manso e humilde, que diminua eu até desaparecer, que cresça a tua graça